Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor por mais este culto, por mais esse momento que Ele nos concede para que possamos, nessa noite, adorar a Ele, bendizer o nome dEle. Só Ele é digno, né, meu irmão, de receber toda a glória, todo o louvor. E nessa noite eu quero te incentivar nesse momento aqui, momento inicial, a compartilhar o link do nosso culto. Mande o link aí nos grupos, né, da família, da faculdade, nos grupos da igreja. Convida todo mundo aí para participar desse culto, uma noite muito especial em que daqui a pouco nós estaremos ouvindo a palavra de Deus através da vida do pastor Davi Lago. Então, por favor, use aí 10, 15 segundos para você poder compartilhar, convidar todo mundo. Sabe que sempre tem aquele irmão que é o meio desavisado, né? Ele é o distraído. O que é o distraído? Ele está em casa, está lá vendo programa de televisão, olhando o Instagram, perdendo tempo, olhando para aquilo que não vai edificar a vida dele. De repente, você vai lá e manda uma mensagem no WhatsApp dele com o link do culto. Aí o distraído, opa! Ih, começou o culto. Aí o distraído se ligou, porque você lembrou a ele do culto. Então, por favor, lembre aí o pessoal aí da família, da igreja, que o culto já começou, compartilhando aí o link do nosso culto, tá bom? Que nessa noite o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Um salmo muito conhecido. Tem gente aí que nem vai precisar abrir a Bíblia porque já sabe de cor, já ouve desde criancinha, já sabe de cor, que é o Salmo 100, né? Então vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 100. Diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Meu irmão, obedeça a que o salmista está nos ensinando nessa palavra. Que nessa noite seja uma noite de celebração do seu coração, que essa noite seja uma noite de gratidão do teu coração, que seja uma noite de louvor do fundo do seu coração para Deus, né? Não deixa passar essa oportunidade, mas aproveita da melhor forma possível, que é de qual maneira? Louvando, bendizendo, agradecendo ao Senhor. Se você está aqui conosco é porque o Senhor tem sustentado a sua vida. Então, nessa noite, abra o seu coração, celebre a Ele, porque Ele, com certeza, tem sustentado a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor? Pai, muito obrigado por essa noite, queremos te louvar por essa ferramenta da internet, Senhor, porque através dela nós podemos nessa noite, ó Pai, alcançar, Pai, muitos lares, ó Deus, podemos conectar muitas famílias, ó Pai, unir o teu povo, Pai, muitos aqui até, Pai, em outros estados, em outros países, ó Deus, e com essa ferramenta, nós podemos, ó Pai, fazer com que a Tua palavra chegue a lugares, ó Pai, que jamais poderia chegar sem essa ferramenta nessa noite. Ó Deus, então, queremos nessa noite pedir a Ti, Senhor, que venha tocar as famílias, tocar os corações, encher as casas, Senhor, do Teu Espírito Santo. Uma noite, ó Deus, de edificação, Senhor, para cada um de nós. Ó Deus, fala ao nosso coração, precisamos Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Boa noite, paz seja na sua casa. Se prepare para adorar o Senhor nesse momento. Vamos todos nós, como igreja, levantar as mãos ao Senhor, mãos santas ao nosso Deus.
Vamos levantar o nosso coração e a nossa vida diante dele nessa noite, porque ele é digno, ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração.
Graças a Deus, meus irmãos, nessa noite nós, mais uma vez, queremos agradecer aqui a vida do pastor Davi Lago, sempre atendendo o nosso convite, e nós queremos orar pela vida dele e também pelo seu coração, para que seu coração nessa noite seja um coração ensinável, sensível, né, que tenha um entendimento do Espírito para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, pedimos ao Teu Espírito nessa noite, Pai, que venha tratar do nosso coração. Senhor, ao Teu Espírito que nos convence acerca de tudo, de todas as coisas. Então, que nessa noite, ó Pai, enquanto o Teu servo, Pai, que se preparou, nessa noite estiver aqui, ó Pai, ministrando a Tua palavra, Teu Espírito, Pai, venha edificar as nossas vidas, ó Pai, fortalecer as nossas vidas, fortalecer as nossas famílias, nossas casas, para a glória, Senhor, do Teu nome. Abençoa, Pai, Teu servo Davi Lago, toda a sua família, ó Deus, esteja, Pai, cada dia mais, ó Pai, derramando da Tua graça poderosa, Pai, sobre a vida dele, Pai, e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pastor, fica à vontade. Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana da Piraquara, louva a Deus pela vida do reverendo João, de cada um dos irmãos e irmãs. Quero agradecer as orações da igreja, pela minha família. A misericórdia de Deus nos alcançou e a minha mãe foi curada do coronavírus, e nós somos muito gratos a Deus pelas orações dos irmãos. Também agradecer o reverendo João, todos, Felipe, o Nídio. Eu fiquei tão feliz de ver, a apostila de discipulado da igreja, de alguma maneira poder contribuir com esta igreja. Contem sempre com as nossas orações, contem sempre com a nossa casa, a minha esposa Natália, minha filhinha Maria. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra em Filipenses, no capítulo 4. E nós estamos estudando aqui na igreja esse ano sobre o Espírito Santo, sobre sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, um do fruto dele, dos aspectos do fruto do Espírito na nossa vida, é a paz, é a mansidão, é o domínio próprio, é a paciência, sermos pessoas amáveis. E aqui em Filipenses 4, nós aprendemos muito sobre a paz de Deus na nossa vida. Nesses dias tão difíceis, nós precisamos tanto da paz de Deus, e o Espírito Santo em nós cultivamos essa paz. Por isso, eu quero ler Filipenses 4, do verso 6 ao verso 9, onde diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes, em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim, e vistes, isto fazei, e o Deus da paz estará convosco. Que a palavra de Deus gere fruto na nossa vida, fruto do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Jesus ensinou os seus discípulos, lá em Lucas 10, toda vez que um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, enviado pela igreja, entrar numa casa, Jesus ensinou: você entra e diga assim: paz seja sobre essa casa. Os cristãos, eles se cumprimentam, trazendo não apenas uma palavra, mas trazendo a presença do próprio Deus, uma presença de paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz.
Deus nos reconciliou com Ele. As cartas apostólicas, elas iniciam falando sobre o Espírito de Deus e sobre a paz de Deus. O apóstolo Paulo tantas vezes inicia suas cartas dizendo graça e paz. Ele diz no início, por exemplo, aqui, 1 Tessalonicenses, graça e paz vos sejam dadas. Quando nós lemos também as cartas de Pedro, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, que o amor e a paz sejam multiplicados na vida dos irmãos. A mesma coisa o apóstolo João, ele inicia clamando, invocando a paz de Deus sobre as pessoas. A epístola de Judas também, antes do Apocalipse, ele vai dizer misericórdia, paz e amor sejam multiplicados em toda a história da igreja. Nós nos cumprimentamos não apenas com uma palavra, mas com uma realidade, a paz de Deus. Isso é maravilhoso, porque em todas as religiões os deuses estão em guerra. Em outros credos os deuses estão em batalhas sangrentas que não terminam. Entidades perturbadas, divindades perturbadas. Mas nós então nos deparamos com o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí nós aprendemos a palavra shalom, a paz. E aí Jesus Cristo, Filho de Deus, é chamado de príncipe da paz. Ele disse aos seus discípulos, a minha paz vos dou. Ele também soprou o Espírito sobre os discípulos. E agora nós aprendemos também nas Escrituras, que o Espírito Santo em nós, ele traz paz. É o Deus da paz, como diz aqui em Filipenses. O texto fala da paz de Deus e fala do Deus da paz. Romanos 8, verso 6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo leva a paz, de acordo com a palavra. Efésios capítulo 4, verso 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a Bíblia apresenta o Deus da paz e o Espírito Santo, Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele opera essa paz nas nossas vidas. É o vínculo de paz entre os irmãos. Em João 14, verso 26, Jesus diz que o Espírito é o Consolador. É aquele que consola os corações perturbados, tristes, enlutados, aborrecidos, às vezes até depressivos, agoniados. Mas Jesus falou, olha, eu deixo a minha paz, e eu também enviarei o Espírito Santo Consolador. Nós aprendemos de modo definitivo em Gálatas capítulo 5, verso 22, que o Espírito cultiva em nós. Quando nós cultivamos o Espírito, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é mansidão, é fidelidade, é amabilidade, é paciência, domínio próprio, meus irmãos. Veja, não há vida cristã sem paz. É a palavra grega Irene. Irene é um nome também, nós conhecemos algumas irmãs que chamam Irene. Irene significa paz, Irene é paz. Aqui no Novo Testamento a palavra grega para paz. Só que nós vamos estudar aqui algumas orientações práticas para a vida cristã sobre a paz, essa paz de Deus na nossa vida. Em Filipenses, os irmãos sabem, o apóstolo Paulo está preso. Ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele estava injustamente aprisionado. Ele estava preso por causa do Evangelho, mas ainda assim ele tinha paz no coração dele. Quantas pessoas estão livres, mas são perturbadas. Quantas pessoas podem ir e vir, mas são aflitas, são angustiadas. E o apóstolo Paulo, ele já estava falando muito sobre o Pai, sobre o Filho, sobre a paz, sobre o Espírito Santo. Ele diz no início do capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito. Veja só, nesse trecho ele já está falando da consolação, da comunhão, quer dizer, da pacificação no Espírito, se há essa paz entre nós.
Veja, ele vai novamente falar do Espírito no capítulo 3. Ele vai dizer: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, um apelo a uma circuncisão do coração, que vem no Espírito. Ele fala do Pai, ele fala de Cristo Jesus, ele fala do Espírito. Então, sempre a Bíblia está mostrando que o nosso Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Deus da paz. É o Deus da paz. E aqui, meus amados irmãos, eu queria dizer então isso, que não há paz longe de Deus. E a Bíblia ensina que é o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, então, que opera a paz em nós. Eu quero então, queridos irmãos, realçar aqui 4 lições em Filipenses, 4 lições práticas para a nossa vida sobre a paz de Deus, que o Espírito Santo coloca em nós. A primeira é essa: não temos paz em nós mesmos. A paz não vem de nós. O texto diz assim, no verso 7, e a paz de Deus provém dele. Nós não temos essa fonte em nós mesmos. Nós não temos essa tranquilidade a partir de nós mesmos. Eu me lembro, reverendo João, Rose, Nídio, irmãos que estão nos acompanhando, eu me lembro de um pastor amigo meu que foi pregar numa vigília uma vez, e ele estava com muito sono de madrugada, e ele fez uma oração assim: Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Ele orou abençoando Deus de sono. Ele orou abençoando Deus de tanto sono que ele estava. E aí todo mundo riu, igual nós estamos rindo aqui, porque ele mesmo olhou: gente, tem misericórdia de mim, gente, eu estou com sono, me perdoa. Quer dizer, ele começou meio que a embolar e fez uma oração abençoando Deus. Isso é uma piada, porque quem que somos nós sem Deus? Nós não somos nada sem Deus, nós precisamos de Deus. Então essa é a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, olha, a paz que vem de Deus. Então, 4 substituições na nossa vida. A primeira substituição é a fonte da paz. Nós não vamos encontrar paz por ter muito dinheiro. Aliás, a Bíblia diz que quanto mais dinheiro tem, você tem perturbações. É doce o sono do trabalhador, mas quem tem muitas riquezas fica perturbado. Quem que vai pegar? Será que vai ficar para o meu filho? Será que vão passar a perna? E diz que tem um sono intranquilo. Quantas pessoas são assim? Tem muitas posses, tem os melhores colchões, as melhores camas suntuosas, os melhores palácios, mas não tem noite de sono. Pessoas sem fé, muitas vezes apavoradas, e o Salmo 4 diz: em paz me deito, logo adormeço, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então a nossa confiança não pode estar no nosso próprio entendimento, a nossa confiança não está no diploma, a nossa confiança não está nas ações que nós realizamos, mas nas ações de Cristo que nos pacificou com Deus, a palavra de Cristo que não falhará, não volta vazia, e é na força de Deus. Então Paulo primeiro é o Deus da paz. Número 1, Deus é a fonte da paz. Havia uma briga na igreja, haviam irmãos e irmãs que estavam discutindo uns com os outros. Quando nós estudamos o capítulo 4 inteiro de Filipenses, ele fala, olha, a Evódia e Sintique, olha, elas estão aí debatendo, brigando. Então Paulo fala, ao invés de vocês ficarem tão cheios de si, número 1, a paz vem de Deus. A paz vem quando nós colocamos os olhos em Deus, mais do que nos nossos argumentos, mais do que nas nossas próprias ações. Mas aí, queridos, tem outras 3 lições. A segunda lição, para eu viver em paz, a primeira é entender que é Deus que dá paz. Essa é a primeira substituição. Não buscar paz em mim, não buscar paz em nada que não seja o próprio Deus. Buscar no Espírito Santo essa paz. Segunda substituição, substituir a ansiedade por orações. Quer ficar em paz? Pare de ficar então só derramando, despejando problema nos outros. Paulo está falando assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo com oração, suplicação de graça sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Então não tem como você ficar em paz, está explicando a palavra de Deus, se você só alimenta bagunça, se você só vive reclamando, se você vive murmurando, se você vive culpando os outros.
Pela manhã falamos um pouco sobre isso. Quando o Espírito Santo está em nós é diferente. O Espírito dá domínio próprio. Você tem até mesmo uma maneira diferente de lidar com os outros. Uma coisa muito estranha que eu tenho percebido nos últimos dias, sabe o que é? Uma inversão do que a Bíblia ensina sobre a nossa atitude com os incrédulos, os crentes com os incrédulos. Porque Jesus nos ensinou a sermos compreensivos com quem não tem Deus. Ele falou: se me perseguiram, vão perseguir vocês. Ele nos ensinou, por outro lado, esperar a perseguição. Então olha que interessante, Jesus nos ensinou a ser compreensivo com as pessoas e não esperar que sejam compreensivos conosco. Jesus ensinou nós termos essa compreensão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão fez essa oração também. Deus, não lhes impute esse pecado. A Bíblia fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo, falando diante do Sinédrio. Era um homem cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos leva a ser mais compreensivos com as outras pessoas. Um olhar mais misericordioso, mais bem-aventurado, mais amável. E por outro lado, o Espírito Santo nos leva a perseverar diante das perseguições, das ansiedades, das tribulações da vida. Ficamos firmes. Jesus falou: as trevas não compreendem a luz. E o que nós temos visto na igreja hoje em dia? A pessoa se auto-intitula cristã, e é o contrário. Ela não quer compreender ninguém e exige que todo mundo compreenda ela. É o contrário que Jesus ensinou. É o completo oposto do que o Evangelho ensinou. É o inverso, é o avesso de uma pessoa cheia do Espírito. Não está escrito que o fruto do Espírito é ódio, tristeza, perturbação, falta de domínio próprio, incontinência. Ao contrário, isso está elencado, por exemplo, em Efésios capítulo 5, entre as obras infrutíferas das trevas. Isso são obras da carne. Fala lá que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados, como Cristo andou em amor, amando as pessoas. E aí vai dizer lá: enchei-vos do Espírito. É diferente da pessoa então embriagada com vinho, que acusa, que fala palavrões. Então, meus amados irmãos, a segunda substituição no conteúdo das nossas palavras, a boca fala do que está cheio o coração. E aqui aparece outra coisa maravilhosa, porque está escrito assim no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Olha que interessante. Então tem uma conexão do coração com a boca. A boca fala do que está cheio o coração, mas a Bíblia também ensina que tem uma conexão do coração com a mente, com os pensamentos. Então a ansiedade se manifesta em palavras amaldiçoadas, palavras de desespero, palavras de angústia total. E também a ansiedade se manifesta em pensamentos, preocupações, que às vezes nem vão acontecer. Então, como que a gente pode viver em paz? O que o Espírito Santo realiza em nós? Primeiro, substituir a fonte da paz. Deus é a única fonte da paz, é o Espírito de Deus. Ele é o Deus da paz. Segundo, substituir esse monte de preocupações, substituir esse monte de desespero, esse monte de, incompreensão, por orações, por súplicas, por ações de graça. Apresentar isso a Deus, apresentar isso diante do Senhor em oração. É isso que Paulo está ensinando. Se vocês ficarem só reclamando, não vai ter paz. Não vai ter paz. É aquela velha história, não vai ter paz. A casa fica perturbada, os filhos crescem num ambiente inadequado, as pessoas não respeitam o testemunho, porque não tem testemunho, não tem legitimidade, autoridade para falar. Então substituir essa atitude por uma atitude de quebrantamento e oração. Isso vai trazer paz para o teu lar. É isso que a Bíblia está ensinando. Em terceiro lugar, substituir então o conteúdo dos pensamentos. Se você também só se municia na mente, com notícias que incitam a violência, notícias que incitam você ficar com um comportamento agressivo, agitado. O que está escrito aqui? O que vocês têm que pensar? Tudo aquilo que é verdadeiro, está vendo? Fake news não tem lugar na igreja. Boatos mentirosos circulavam desde que Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou, os inimigos da cruz de Cristo subornaram os guardas, pagaram para eles falarem uma mentira. A mentira que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Está escrito em Mateus capítulo 27, que houve investimento para semear a mentira. O cristão não. Como é que você vai ter paz na tua vida? Através da palavra de Deus, através da verdade. A primeira coisa que diz é: tudo que for verdadeiro, aquilo que é correspondente ao fato, seja o seu sim, sim, a simetria, a verdade. É uma marca então de pessoas que vão estar em paz. Ela não vive na ilusão, ela não vive na imaginação, na fantasia. Tudo que for verdadeiro. Deus nos deu a capacidade de criar. Existe a arte, existe a diversão, o entretenimento, o descanso, o lazer, que são bênçãos de Deus. Agora, Deus não nos chamou, a nossa vida não se resume a entretenimento, a descansar, mas na verdade, a encarar os desafios da vida, a nós, então, ocuparmos o pensamento com o que for verdadeiro, com aquilo, veja só, meus amados irmãos, que for honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Como é importante o Espírito de Deus em nós, como é importante então nós lemos a palavra, como é importante então nós trazemos à memória o que traz esperança. É isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele falou sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Às vezes você nunca reconciliou ninguém, às vezes você nunca foi a uma pessoa, não tem um pensamento de paz para levar para alguém, né? O reverendo João estava me contando aqui de pessoas que estão com seus familiares à beira da morte. A pessoa ela manda uma mensagem para a pessoa dizendo: olha, é isso mesmo, tem que lutar mesmo, porque lá em casa nós passamos essa luta e morreu foi todo mundo. É a pessoa completamente destituída de bom senso, mas é completamente destituída da presença de Deus. Até malignidade numa atitude dessa. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Como que a gente vai ter paz? Como que a gente vai promover a paz se a nossa mente está alimentada com lixo? Se você só coloca dentro da tua mente lixo, pensamentos errados. Romanos 1 diz que as pessoas afastadas de Deus, o coração deles não para de maquinar o mal. Eles inventam maneiras de praticar o mal. É uma das marcas do pecador, da pecadora, ou seja, da pessoa afastada da glória de Deus. Agora, quando nós estamos com o Espírito Santo, muda o nosso pensamento. Quando a nossa mente é ocupada com as coisas de Deus, muda. Você pensa: como que eu posso contribuir? Como que eu posso, então, de alguma maneira somar? Como que eu posso, de alguma maneira, levar Deus para essa pessoa? Muda a nossa prioridade, muda o foco da nossa vida. Então, como que a gente vai ter paz? Aqui algumas orientações: substituir a fonte da paz, não é nós, é Deus, é a única fonte verdadeira de paz. Substituir ansiedade por gratidão, por orações. Substituir o conteúdo dos nossos pensamentos. E em quarto e último lugar, meus amados irmãos e irmãs, substituir a teoria pela prática. Porque o apóstolo Paulo diz assim: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, façam isso, e o Deus da paz estará convosco. Quer dizer, não é uma teoria viver em paz, é uma prática viver em paz. Estar em paz, o fruto do Espírito é real. Fruto não nasce do dia para a noite. O fruto é cultivado. O fruto não surge. Nem o pé de feijão, né, Rose? Nem o pé de feijão. Quando a gente é criança, fazer a experiência na escola, eu voltava de hora em hora, mas não é assim. Aí no outro dia eu voltava, não. No segundo dia começava a sair um negocinho assim. Nem o feijão que é rápido, não é assim, não é fruto. O fruto, ele é cultivado. O fruto aparece na primeira página da Bíblia. Quando Deus ele coloca as sementes, as plantas conforme as suas espécies, e cria, Deus já coloca na primeira página da Bíblia. E aí a Bíblia toda vai falar dos frutos, dar fruto no tempo certo. O Salmo 1 vai falar sobre isso, de estar plantado à beira de águas correntes. No Novo Testamento há mais de 10 acepções diferentes de fruto.
o fruto de lábios que louvam o teu nome, fruto do arrependimento, né? Mostre o fruto do arrependimento. Vai falar, o apóstolo Paulo fala assim: esperei colher entre vós algum fruto, quer dizer, almas convertidas são fruto, né? Fala do fruto da justiça, Então, queridos, nós precisamos entender que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, muito fruto, o resultado da vida dos discípulos, né? A vida cristã é uma vida frutífera, é um chamado para uma vida frutuosa. Aqui em Filipenses, no capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo escreve assim: cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, não é uma teoria, é algo que vai sendo cultivado em nós. O fruto do Espírito, a paz vai sendo cultivada na nossa vida. Essa aqui é a direção, esse aqui é o comando. Então, não está escrito assim na Bíblia: Deus nos deu o ministério da polêmica. Não tem esse verso, né? O Deus nos deu o ministério da perturbação da vida dos outros. Não, é o ministério da reconciliação. E Paulo está falando: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo praticava isso. Paulo era um servo de Deus. Ele está falando: vocês não estão vendo que eu estou vivendo em paz? Então por que vocês não vivem em paz também? Eu não estou praticando. Então a importância de nós entendermos que isso daqui é algo real, é algo que nós podemos e precisamos nesses dias. O mundo está aqui ao nosso redor, desesperado, aflito, querendo ver um comportamento diferente nos cristãos, até procura, mas quando chega, às vezes é o quê? É a mesma coisa, não tem o Espírito de Deus, não tem o fruto do Espírito, não tem paz. Às vezes fica mais perturbado do que a pessoa que às vezes nem Deus tem. Ele olha para o crente e fala: não tem condição um negócio desse. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos receber essa palavra, né? A paz de Deus, o Deus de paz, seja convosco. Substituir a teoria pela prática. Quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, nessa reunião, dizendo aos amados irmãos: queridos, como que eu experimentei isso aqui na minha vida e na minha família, nesses dias de internação da minha mãe, que a igreja tanto orou por nós, sabe? É o momento que você vê, são situações extremas, são situações difíceis, são situações onde você clama a Deus, onde não depende demais de médicos, chegam situações que nada que as pessoas façam terá alguma mudança, a não ser a misericórdia de Deus. E nós, por 4 vezes, a minha mãe quase morreu, caía os sinais dela, vitais, pastor João, caíam 4 vezes, tinha um retrocesso, ela melhorava, de repente voltava a estaca zero, pior que a estaca zero. E estava sendo cogitado já um procedimento extremo lá, sem retorno. E nesses momentos tão difíceis, sabe, quando eu estava lá no meu quarto orando, e sabe, a presença de Deus vinha, a shalom de Deus, a paz de Deus, né? A Irene de Deus, como diz o texto aqui, ela vinha no meu coração, e nós experimentávamos isso como família. A minha irmã Priscila, o meu pai, o meu irmão, minha esposa, e nós sentimos ali a paz. Todas as manhãs tinha uma chamada de vídeo, né? A minha mãe estava lá no CTI, e as psicólogas do hospital chamavam um vídeo, e filmavam assim a minha mãe toda entubada, e a gente tinha ali 1 minuto para ver, para perguntar alguma coisa. Era 1 minuto todo orando, a família inteira orando, todos os dias, 94 dias, quando ligava a câmera de manhã, a psicóloga, nós orávamos. E aí, teve um dia, que eu estava num voo, e aí na hora que a psicóloga ligou, eu estava no avião, não atendeu. Só que eu tinha deixado para ela o telefone da minha irmã. Falou: eu tinha deixado uma mensagem: se eu não atender, que eu estou dentro do avião, mas a minha irmã vai atender. Não, eu pousei, e aí estava a mensagem assim: não, eu estou esperando você aí, que a gente quer, está todo mundo esperando a oração aqui de manhã. As outras psicólogas, todo mundo espera essa ligação, porque a gente quer receber a oração, todo mundo aqui, porque é só misericórdia de Deus. Não é crente, ela chama Larissa, a psicóloga.
ela não é da igreja evangélica, nada. Ela falou, ela falou assim: nós ficamos comovidos com a fé de vocês, faça oração. Mesma coisa o doutor Eduardo Saad, ele ia, depois que minha mãe saiu do CTI, ele foi lá no quarto, e ele falava todo dia, ele falou assim: ó, o primeiro lugar que eu venho é no teu quarto, Esmeralda, é o primeiro quarto que eu quero vir, porque eu saio daqui abençoado para ir para os outros quartos. Ele falou isso, o doutor Eduardo Saad, 35 anos de carreira na medicina, lá no Hospital Felício Roxo. Ele disse: ó, eu não sou evangélico, eu não sou nada, mas o primeiro leito que eu visito é aqui o do teu quarto, Esmeralda. Ele falou isso, faço questão de ser o primeiro que eu venho. Ele falou isso. Teve um jovem chamado Lucas, um médico, que no dia da alta, ele falou assim: tem alguma coisa diferente com vocês, não tem? Aí eu fiquei olhando para ele assim e vi no jaleco dele o FMG e a turma que ele formou. E eu peguei e falei assim: doutor Lucas, agora que eu vi aqui, eu acho que fui eu quem eu preguei na tua formatura. Eu preguei nos últimos 10 anos, praticamente mais da metade das formaturas de medicina da UFMG. Eu preguei na tua formatura. Ele olhou: foi mesmo, eu estou lembrando, eu olhei que estava longe, foi você que pregou. Resultado, o doutor Lucas falou: eu sou filho de pastor, meu pai é pastor lá no Mato Grosso, e eu sabia quando eu entrava nesse quarto que tinha uma coisa diferente, eu sabia que tinha algo diferente, ele disse. E poderia ficar contando para os irmãos testemunhos de 94 dias, na luta, na pressão, na beira da morte, passando da beira da morte, meus irmãos. Mas nós orando, batalhando, e essa paz é uma realidade nas nossas vidas. Essa paz não é uma ilusão. A paz de Cristo não é uma mentira, é mais verdadeira do que nós aqui, meus irmãos. É a paz de Deus, é a paz do Senhor Jesus, né? E eu encerro dizendo isso. Até mesmo uma enfermeira que falou, né, falei com o reverendo João, ela falou assim: gente, ela falou, minha mãe é uma serva de Deus, uma intercessora, minha mãe é uma intercessora a vida inteira orando pelos outros. E a enfermeira disse assim: olha, Esmeralda, por favor, chorou, despediu da minha mãe e disse assim: eu vou anotar aqui, se você me permitir, o teu endereço aí da tua igreja. No primeiro culto que a senhora voltar para a igreja, eu vou estar lá do teu lado, eu faço questão de ir para a igreja, eu quero ir lá nessa igreja. Então, queridos, nós temos que experimentar essa paz. E os momentos difíceis, é justamente nesse período que essa paz tem que ser uma realidade na nossa vida. Senão tem alguma coisa muito diferente do que a Bíblia está ensinando. Nós temos que vivenciar. Não significa que não há lutas, é claro que há lutas, mas é a paz no meio das lutas. É algo que você não desespera a ponto então de blasfemar, a ponto ao contrário, mas você se submete, você é tratado nesses momentos. E aí, não é o nosso tema, mas é quando Paulo vai dizer: aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Há uma libertação da nossa mente, há uma libertação do nosso coração quando nós entendemos: tudo posso naquele que me fortalece. Você então, há uma superação. E Paulo vai dizer então o seguinte, nos versos de conclusão dessa perícope, dessa passagem bíblica, ele vai dizer assim: aprendi a viver satisfeito. É algo que ele aprendeu, é uma lição prática, Paulo utiliza aqui uma palavra muito específica. A palavra aprendi é uma palavra muito específica no grego, que é a mesma palavra assim: fui iniciado num mistério. É uma palavra que significa: aprendi um segredo, eu descobri algo que não é tão óbvio assim. É isso que Paulo está falando. Eu aprendi a viver satisfeito, feliz, tendo muito, tendo pouco. Tive muito e fui feliz, tive fartura, mas eu também passei desespero e tive pouco e permaneci fiel, porque eu descobri que na verdade eu tudo posso é naquele que me fortalece, é em Cristo. Então essa mudança, 100% confiante, porque eu sou 100% dependente, e aí muda a nossa disposição. Isso é a paz de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo opera essa paz em nós, a paz de Deus, o Deus da paz. Ele não
não para, né, dizendo para a gente enfrentar, mas ele afirma, não, é possível então você viver essa paz. É uma atitude concreta nas nossas vidas. A minha oração é que a paz de Deus esteja no seu lar. A minha oração é que essa paz, vamos substituir a fonte da paz, é Deus. Vamos substituir a ansiedade por orações e louvores. Vamos substituir o conteúdo dos nossos pensamentos. Vamos substituir a teoria, tudo que a gente já sabe, pela prática da paz. Vamos colocar em prática. Vamos viver essa paz, apesar dos momentos difíceis. Amém, queridos irmãos? Nós, tem aquela frase, né, uma brincadeira que uma vez o Machado de Assis falou aqui no Rio de Janeiro, né? Ele disse assim: não se pode ir à glória sem pagar o bonde, né? Ele disse isso brincando, não dá para ir para o bairro da glória sem pagar o bonde, né? E é uma brincadeira que o Machado de Assis falou, né? Quer dizer, na vida tudo tem um preço, na vida ele é difícil mesmo, mas nós aprendemos aqui na Bíblia que não depende de nós, depende de Cristo. Jesus nos reconciliou com o Pai, Jesus nos reconciliou uns com os outros. Ele é mediador entre Deus e os homens, Ele é mediador entre os seres humanos e o seu próximo. Jesus esteja na tua vida. Jesus pagou o preço por mim e por você. Cristo Jesus é o único Salvador do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A resposta é Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é o nosso tesouro. E Ele pode então trazer essa paz para o seu lar. Receba Cristo e receba também essa oração. Vamos orar juntos, pedindo essa paz de Deus. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos, ó Deus, palpáveis que nós encontramos, ó Deus, nas Escrituras Sagradas. E aqui nós aprendemos, ó Deus, nesse trecho final da carta aos Filipenses, ó Deus, lições. Como que nós podemos deixar de ser tão briguentos? Como que nós podemos deixar as desavenças e discussões? A igreja estava discutindo com ela mesma, a igreja vivia em pé de guerra um com o outro, as irmãs que estavam brigando, uma confusão. E aí o teu Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, e aí aqui há esses comandos para as nossas vidas hoje, ó Deus. De nós então entendemos que o que Deus espera de nós é a pacificação, que Deus ele nos chama para sermos pacificadores, que Jesus é o príncipe da paz, que o Espírito Santo pode gerar essa paz em nós. Queremos aplicar essa realidade na nossa vida, e nós oramos em especial por lares que possam estar com brigas, talvez hoje mesmo uma discussão muito ríspida no lar, talvez hoje mesmo um desentendimento desnecessário, uma briga que vai se tornando uma bola de neve, vai crescendo, vai virando uma confusão. Que isso termine em nome de Jesus. Nós oramos pelo teu amor, nós oramos pela tua paz, como Jesus nos ensinou. Paz seja sobre essa casa, não apenas uma palavra dos lábios para fora, mas a presença do Senhor real, a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus por essa palavra abençoada, meu irmão, diretamente do coração de Deus para os nossos corações, né? E eu quero aí te incentivar, te sugerir, para que durante a semana você possa aí acessar o nosso canal novamente e ouvir essa palavra mais uma vez. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Então, você não pode pensar que, eu já ouvi tudo, para que ouvir de novo? Não, meu irmão, é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo, ele te desperta em alguma coisa que você deixou passar de repente, nessa noite. Aí durante a semana você ouve a palavra de novo e o Espírito Santo vai falar novamente contigo, né, de uma outra maneira, de um outro jeito. Então, fica aí essa sugestão para você. Ouve essa palavra de novo durante a semana, tá bom? Nós nesse momento queremos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse momento que nós participamos também com alegria. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer isso
com alegria no nosso coração. Não é um peso para nós, não é uma tristeza para nós, né, participar desse momento. Não. Nós, quando depositamos o nosso dízimo e a nossa oferta aos pés do Senhor, nós fazemos com alegria no coração, porque estamos em obediência à palavra, nós estamos confiando na provisão do Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor que quem domina a nossa vida é Ele e não é o dinheiro. Por isso nós participamos desse momento com alegria. E nós, então, nessa noite aí na tela, tem aí os dados bancários da igreja, tem o Pix também. Você que quer contribuir, você que quer participar, né, com alegria também desse momento, e não pode estar aqui na igreja fisicamente, né, trazendo o seu envelope, você pode aí usar do recurso eletrônico para poder fazer chegar também ao Senhor o teu dízimo e a tua oferta. Vamos orar? Vamos consagrar ao Senhor? Pai, louvado seja o teu nome, porque, Senhor, quem dirige a nossa vida é o Senhor, quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Toda a provisão, ela vem de Ti para nós, Senhor, e aqui nós, com nosso coração alegre, grato, nós queremos, ó Pai, oferecer a Ti, Pai, dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Consagramos a Ti, Pai, porque é para a glória do Teu nome. Pedimos ao Senhor que venha abençoar as mãos que vão administrar. Pedimos a Ti que o Senhor venha dar sabedoria, dar entendimento. Pedimos ao Senhor que venha multiplicar, Senhor, essa igreja que tem, Pai, trabalhado para suprir necessidades, ó Pai, dessas pessoas que estão em dificuldade. Então pedimos ao Senhor, multiplica os recursos, ó Pai, para que mais pessoas possam ser alcançadas, ó Pai. Ó Deus, que essa igreja venha avançar nessa terra, propagando a Tua palavra, Senhor, propagando o Teu amor, levando o Teu amor aos corações. Ó Deus, e pedimos por esse lar, por essa casa, que, ó Pai, nessa noite não pode participar desse momento, porque está precisando de ajuda, não tem recurso financeiro nenhum. Pedimos a Ti, Senhor, abençoa, abre portas, ó Pai, financeiras sobre essa casa, esteja abençoando, ó Pai, esse homem, essa mulher, que está em procura, Pai, do emprego. Abre essa porta, Pai, poderosamente, em nome de Jesus, para que essa família possa participar também desse momento e abençoar tantos outros, ó Pai. Nós assim oramos, ó Pai, crendo, Pai, na manifestação do Teu poder, porque oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É para Ti, meu Senhor, é para Ti, ó Pai, consagra-Te, Senhor, para o Teu louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso culto, mas eu tenho aqui alguns recados para poder dar para você. Lembrando a você que nesta terça-feira, às 20 horas, aqui pelo nosso canal também do YouTube, nós estaremos realizando a nossa reunião de oração ao vivo, né? É ao vivaço. Toda terça-feira, às 20 horas, o teu lugar é aqui nesse canal do YouTube, participando da nossa reunião de oração. Tem sido assim, meu irmão, uma bênção. Deus tem trabalhado poderosamente, muitas respostas de oração. O Senhor tem respondido à oração do povo dele. Então, quero convidar você a somar conosco na terça-feira, às 20 horas. Não deixa de participar. Coloca um lembrete aí no telefone, coloca um papel na geladeira, coloca um papel em cima da mesa, meu irmão, pendurado na chave do carro. Faz alguma coisa para que você não possa perder esse momento. Uma média de 100 irmãos a cada terça-feira, mas a gente precisa crescer, a gente quer chegar a 110 irmãos. Então, para isso, participe e convide uma família esse mês de maio, orando pelas nossas famílias, falando sobre o assunto divinos princípios para uma família abençoada. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família feliz? Você quer ter uma família que não tenha mais guerra, não tenha discussão, não tenha gente dando tapa na cara de outro, xingando? Você quer ter essa família que não tem essas coisas? Então
Então, terça-feira você precisa estar conosco e ouvir esses princípios divinos, para que você tenha uma família abençoada. E lembrando os irmãos também que, excepcionalmente, no mês de junho, a nossa ceia vai ser realizada no segundo domingo, tá? Excepcionalmente, então, em junho, segundo domingo, ceia do Senhor, presencial, manhã e noite. Segundo domingo, tá bom, meus irmãos? Então, esses são os recados que eu tenho para dar para a igreja. Vamos orar e em seguida a bênção. Pai, abençoa meus irmãos nessa noite. Colocamos a vida de cada um em tuas mãos. Ó Pai, essa semana que se iniciou hoje, Pai, muitos desafios, muitas coisas para resolver, Senhor. Muitas pessoas, Pai, vão passar por exames, consultas médicas. Muitos irmãos, ó Pai, vão fazendo entrevista. Irmãos, ó Pai, vão sair à procura de emprego. Irmãos, ó Pai, precisam resolver assuntos financeiros, profissionais. Precisam, ó Pai, falar com o advogado. Ó Deus, e tantos outros assuntos. Em todos eles pedimos ao Senhor, direciona o teu povo. Guia o teu povo, dá vitória para o teu povo, livra o teu povo de todo mal, guarda as famílias, ó Pai, da Covid, de qualquer outra enfermidade, livra, Senhor, dos acidentes, livra do homem mau, Senhor, blinda o teu povo, ó Pai, enche o teu povo da presença do teu Espírito Santo, que seja uma semana, Pai, de derramamento do teu Espírito sobre nós, despertamento da nossa vida, envolvimento do teu povo, Pai, com aquilo, ó Pai, que está no teu coração, que seja assim, em nome de Jesus, amém, Senhor. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre ti, sobre a tua casa, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre, amém. Até terça-feira, meu irmão. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.